anunciadas medidas para melhorar a segurança nos estádios de futebol e evitar a violência. 9 projetos devem ser implantados. Cenas fortes de agressões em pleno estádio em Joinville. Na última rodada do Campeonato Brasileiro, torcedores do Atlético Paranaense e do Vasco quase provocaram uma tragédia. Por causa da confusão na arquibancada, a partida teve que ser interrompida. Este homem usou um pedaço de madeira para atingir o adversário. Mesmo já desacordado, o torcedor continuava sendo agredido. 4 pessoas ficaram gravemente feridas. Uma chegou a sofrer fratura no crânio e foi levada para o hospital. O caso foi manchete em vários jornais do país e do mundo. Depois da repercussão, o Ministério do Esporte convocou uma reunião para discutir a violência nos estádios. Participaram representantes do Judiciário, do Executivo, do Legislativo e da sociedade. 9 medidas foram definidas no encontro. Criar um guia de procedimento de segurança para atividades esportivas, especialmente para jogos de futebol, implementar juizados de torcedores nos estádios, criar delegacias especializadas para os torcedores em todos os estados, estabelecer um cadastro de torcedores impedidos de entrar nos estádios, maior responsabilização dos clubes, integrar as polícias que atuam nos eventos, equiparar estádios e arenas com equipamentos de segurança seguindo o padrão dos estádios que receberão a Copa, instalar Câmara Técnica no Ministério da Justiça para tratar da segurança de eventos esportivos e encaminhar ao Congresso Nacional projeto com novas regras para a segurança particular. O Conselho Nacional de Justiça comentou as propostas apresentadas. A Justiça está aparelhada para responder a essas situações. De que forma? Através dos seus juizados. Uma questão é só de logística de instalar esses tribunais dentro dos estados. Isso a gente tem que trabalhar estado a estado, porque tem a lei de organização judiciária que precisa ser trabalhada. O CNJ não pode impor aos estados essa situação. Tem que respeitar as autonomias dos estados. E para falar sobre o assunto, recebemos hoje o presidente em exercício da Comissão de Direito Desportivo da OAB, Maurício Corrêa da Veiga. Doutor Maurício, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada pela presença aqui no Jornal da Justiça. Eu que agradeço a oportunidade. Nós vimos na reportagem uma série de medidas que serão implantadas para tentar diminuir, ou evitar essas cenas lamentáveis que assistimos na reportagem também e se tornaram comuns, O senhor acha que essas medidas elas podem ser implantadas a curto prazo? Olha, eu sinceramente eu acho que elas devem ser implantadas a curto prazo. Na verdade, elas tardam em entrar no nosso ordenamento, porque essa questão que envolve a segurança nos estádios e nos jogos, principalmente nos jogos de futebol, é um problema de segurança pública. Evidentemente que ninguém discute que a organização dos campeonatos de futebol, campeonato brasileiro, é organizado por um ente privado, ou seja, uma entidade privada que organiza. Mas não é por esse fundamento que a segurança pública vai se imiscuir de atuar para reprimir qualquer tipo de violência, porque ela tem que adotar todos os meios possíveis para assegurar a integridade física daquele torcedor que está lá. Afinal de contas, são 70 mil pessoas, 80 mil pessoas que comparecem nos estádios, isso sem contar as pessoas que estão em volta, nos arredores lá dos estádios. Entre as medidas anunciadas, nós vimos que temos aí o cadastro de torcidas, a criação de juizados, a identificação dessas pessoas é fundamental para coibir e para punir depois? Eu acho que sim. A identificação dessas pessoas é, de fato, uma medida extremamente relevante, porque eu até acho que não pode nem chamar de pessoas, porque são bárbaros, são selvagens, que devem ser banidos, devem ser condenados criminalmente, devem ser banidos dos estádios, a fim de que o estádio seja aquele lugar onde o torcedor possa ir para torcer, levar a sua família, levar as crianças. Então, a identificação desses torcedores é sim uma medida fundamental. Isso já ficou comprovado que funcionou na Europa, por exemplo, que você praticamente baniu os hooligans. Você ter a polícia toda integrada, todas as esferas da polícia integradas para poder identificar, é algo extremamente relevante. Doutor Maurício, nós temos o Código Penal, temos o Estatuto do Torcedor e regras também da CBF. Qual lei vale para o caso, uma situação dessa? Pois é, legislação nós temos. Você pode aplicar todo esse conjunto legislativo. O Estatuto do Torcedor prevê no seu artigo 39A
que a torcida organizada que promover baderna, briga, invadir campo, ela pode ficar até 3 anos impedida de comparecer nos estádios. A gente está vendo aí, ó, cenas lamentáveis do último domingo, o jogo lá em Joinville. Quer dizer, é difícil coibir, mas a gente está no caminho certo, né? Governo e judiciário unidos para evitar situações assim. Sem dúvida, é extremamente importante que o poder público intervenha, porque não é mais admissível, principalmente às vésperas da Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos, que cenas como essas se repitam. E numa situação como essa, você ainda tem, por exemplo, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que prevê a punição, no artigo 213, do mandante do jogo. Caso a torcida adversária também tenha contribuído para a briga, ela vai ser punida. E também a entidade que organiza o jogo. No caso, esse jogo foi em Santa Catarina. Então, deve haver uma punição exemplar, e não só para as entidades, mas solidariamente para os dirigentes, porque o Código Brasileiro de Justiça Desportiva assim prevê. E na medida em que você responsabiliza os dirigentes, você vai adotar uma medida efetiva para coibir que uma prática, que cenas lamentáveis como essas voltem a ocorrer. Mas essas medidas anunciadas prevêem também que o clube deve ser penalizado, como o senhor está ressaltando agora, né? Sim, a penalização do clube, inclusive, está prevista no CBJD. Ele pode perder até 10 mandos de campo, né, o clube mandante. E se ficar comprovado que a torcida adversária também contribuiu para a baderna, para a violência, a torcida adversária, o clube adversário, também será penalizado. Salvo se você identificar todos os agressores, aqui você pode ter uma identificação de um ou outro, sem dúvida, que devem responder criminalmente com penas severas e devem sim ser banidos, ou que todas as medidas cabíveis para o banimento dessas pessoas, desses bárbaros selvagens que acabam não só com a imagem do próprio esporte, mas com a imagem do próprio país, principalmente às vésperas da Copa do Mundo. Com certeza, é lamentável. Doutor Maurício, obrigada pela presença aqui. Boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde. E o Superior Tribunal de Justiça decidiu que um shopping